Olá, Motolama na área! Hoje vamos falar sobre o que deve ter sido a primeira aventura motociclística no Brasil, isso lá em 1923. Motolama começando agora! Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas curiosas não entendem a minha Olá, prosa. sou Arlindão, piloto de rally e enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Mas antes de existir treinamento básico, o pessoal aprendia na marra. Na Yamaha não, na marra, no grito. No início do século XX, as coisas aqui no Brasil eram brutas. De lá pra cá não melhorou muito não, né? Nessa época ainda não existiam as big trails, muito menos trail. E também não tinha mimimi na época. O Brasil estava saindo de uma sociedade essencialmente agrícola para começar a sua urbanização. Veículos motorizados ainda eram novidades quando trouxeram as primeiras motos para o Brasil. Basicamente só importavam motos europeias ou americanas. Se não fosse europeia ou americana, ia trazer de onde? De Marte? E nessa leva também vinham triciclos e motos com sidecar. E tudo isso deve ter sido jogado no lixo ou queimado, como todo o resto da nossa história aqui no Brasil. As motos mais populares eram as americanas Harley Davidson e Indian e as europeias FN, Henderson, NSU e outras. O Japão nessa época ainda não aparecia na lista, ainda não estava fazendo moto. Com o número de motos crescendo, era inevitável a criação de clubes e competições. Foi inclusive nessa época que surgiu o Ride Rio-São Paulo. Lembra, na época não existia Via Dutra, nem uma estrada Rio-São Paulo. Era trilhas. Mas lá para o final da década de 30 começaram a vir as primeiras japonesas, a Asahi. É assim que pronuncia, eu acho, Asahi. É claro que durante a guerra essas importações pararam, mas logo após a guerra voltaram com força total. A Europa estava precisando de exportar para fazer dinheiro. Aí começaram a mandar um monte de moto para o Brasil. NSU, BMW, Zundap, Triumph, Norton, Royal Enfield, Java, Ducati. Já aqui no Brasil, muita gente fala que a primeira moto fabricada no Brasil foi pela Yamaha em 1974, a RD50. Errado. A primeira moto foi fabricada em 1951 pela Monarch. Sim, aquela que fabrica motocicleta. Eles importavam motores BSA, CZ e Java e faziam o quadro e vendiam a moto com essas opções de motores. Logo depois eles lançaram a primeira Monaretta, que mais tarde virou uma bicicleta, mas a primeira Monaretta era um ciclomotor com motor NSU, fabricado pela Monarch também. E logo em seguida, a Lambretta, em 1954, lançava seu primeiro scooter, e no Rio, a ISO lançava um outro com motor importado de 150 centímetros, e já tinham várias motos antes da Yamaha. Mas antes disso tudo, os passeios de moto ainda não existiam. Foi quando, em 1923, dois caras lá de Ponta Grossa, interior do Paraná, Ricardo Wagner e Afonso Lange, resolveram fazer um passeio de moto. O que acha de ir até Antonina de moto? Começaram então a fazer o roteiro para o que seria a primeira aventura motociclística no Brasil. Nessa narrativa dessa história, alguns detalhes eu vou ter que interpolar, porque como existe muito pouca relato dessas histórias, algumas coisas aqui eu vou ter que deduzir. A primeira dificuldade foi conseguir um mapa preciso que levasse eles de Ponta Grossa até Antonina, passando por Curitiba. O guia 4 rodas e o GPS ainda não tinham sido inventados, então tinha que ser no mapão mesmo. Nessa época, com o governo federal fazendo pesados investimentos em ferrovias, as rodovias ficaram abandonadas, exatamente ao contrário do que tem acontecido recentemente. Essas estradas eram utilizadas principalmente por uns carroções que carregavam até 1.500 quilos de carga e eram puxados por 10 cavalos. E eles tinham rodas de madeira. E quando chovia, essas rodas de madeira faziam sulcos muito profundos nas estradas, dificultando para passar de moto. Depois de traçarem o roteiro básico, decidiram que iam de Ponta Grossa até Curitiba, passando por Palmeiras e Campo Largo, seriam 128 quilômetros de percurso no primeiro dia. E no segundo dia, eles tomariam de Curitiba até Antonina, por mais 90 e poucos quilômetros, pela Estrada da Graciosa, que aliás é um roteiro muito bonito de fazer. Com o roteiro definido e tudo certo, eles definiram que iam sair no dia 23 de agosto, que seria uma quinta-feira. Eles iriam fazer esses percursos a bordo de uma Harley 16F, de 1.000 centímetros cúbicos, com 2 cilindros em V e câmbio de 3 marchas.
Era uma moto bem moderna para a época. E o outro ia com uma Indian Scout, provavelmente 680 centímetros cúbicos. Fica difícil saber exatamente os dados da moto, até porque eu não tenho nem certeza que se foram essas motos. Os poucos relatos que existem são muito repetitivos, um copiando do outro, e eu não consigo saber exatamente qual é a moto que eles usaram. Mas a Harley e a Indian era o que consta dos relatos. No dia combinado, às 6 horas da manhã partiram. Eles já tinham combinado previamente que eles iam manter uma distância um do outro devido à poeira. Lembra-se, agosto ainda não começou a chover e está tudo muito seco por causa do inverno, então tem muita poeira. No meu modo de ver, essa ideia de dar uma distância muito grande de um para o outro é meio tenebroso, porque se dá um problema, até o outro descobrir que deu problema e voltar, é ocorrência. Bom, mas era o que eles combinaram. Obviamente as estradas eram totalmente de terra e ainda marcada pelo aquele suco dos carroções que eu falei lá atrás. Só isso daí já deve ter jogado eles no chão várias vezes. Imagine um passeio desse passando por uns sulcos bem profundos e sem suspensão. Olha como é que devia de ser. Será que ele já tinha inventado o hipoglós nessa época? Mas depois que eles passaram o vilarejo de Palmeiras, eles enfrentaram o que seria o pior trecho da estrada. Era um lugar chamado Rio de Pedras. Era uma estrada de terra com milhões de pedras no caminho, dificultando bastante eles manterem uma velocidade. Para complicar o passeio, quando eles chegaram no tal do Rio do Papagaio, que era um rio bastante profundo, o Ricardo tomou um trovão no meio do rio e caiu com o motor ligado. Já viu a encrenca, né? Com isso, o parceiro que estava lá na frente demorou um tempão para voltar para encontrar ele. Quando chegou, é claro que eles tiveram que fazer aquela operação de tirar a água do motor, né? Mas como aquelas motos eram mais fáceis de acessar as partes, tirar a vela, enfim, essas coisas, eles devem ter feito isso com relativa facilidade. Esse foi o pior incidente do passeio. Mas como já estavam chegando perto de Curitiba, a qualidade das estradas foi melhorando, o que deu para aumentar a velocidade média deles. Até que conseguiram chegar em Curitiba sãos e salvos. Não sei se na época já tinha baladas noturnas em Curitiba, mas eles devem ter chegado tão cansados que devem ter ido direto para o hotel dormir, porque de manhã eles iam acordar às 6 horas da manhã para continuar o roteiro. Sexta-feira, às 6 horas da manhã, saíram para a segunda perna do roteiro. Iam descer de Curitiba até Antonina, passando pela Estrada da Graciosa. Essa Estrada da Graciosa existe até hoje e é um belo passeio para se fazer, de moto ou de carro. Vale a pena fazer. O Afonso Lange vinha na frente até que resolveu dar uma parada para comer umas bananas na beira da estrada. E começou a notar que o parceiro estava demorando muito a chegar. Obviamente, deu merda. Ele voltou lá uns tantos quilômetros, que não diz quanto, e encontrou o parceiro sem gasolina. Por sorte, ele levava gasolina e conseguiu safar o parceiro. Aí acabaram de descer a estrada até chegar em Antonina, onde provavelmente eles devem ter comido um belo de um barreado, que é o prato típico da cidade. Depois de encher o bucho, resolveram que já estava na hora de voltar para Curitiba e tomaram o rumo de volta. A volta para Curitiba foi sem maiores ocorrências, apesar de chegarem lá de noite. Pelas fotos, um deles não tinha farol e o outro tinha um farol a carbureto. Imagina rodar de noite naquelas estradinhas, um sem farol e o outro com farol de carbureto. Só para lembrar, na época, iluminação de rua só tinha no centro. Mas uma bela noite de sono ia recuperar eles para o passeio do dia seguinte, que ainda tinha que atravessar o Rio das Pedras e o Rio Papagaio, o tal que ele caiu lá e entrou água no motor. Mas quando acordaram de manhã, o céu desabava em forma de tempestade. Depois de muito deblaterar, eles resolveram que colocariam as motos num trem para voltar para Ponta Grossa. Arrumaram uma carroça, colocaram as motos em cima que levasse eles até a estação de trem da ferrovia curitibana para pegar o trem para Ponta Grossa. Mas a viagem ainda não tinha acabado. No meio do caminho, o trem descarrilhou e eles ficaram lá parados esperando o que ia acontecer. Por sorte, a esposa do então governador do estado do Paraná estava à borda do trem e a empresa ferroviária rapidamente veio corrigir o problema para o trem continuar a viagem. Acabaram chegando em Ponta Grossa sãos e salvos e ainda tiveram a pachorra de tirar as motos do trem e chegar rodando em casa, encerrando com chave de ouro o primeiro passeio off-road no Brasil. Eu costumo dizer que antigamente o pessoal era mais cascudo. O Ricardo e o Afonso provaram isso em 1923. Pena que não temos memória no Brasil que conte essa história. Eu já procurei vários relatos e não acho.
Eu só achei o mesmo relato escrito em 5 sites diferentes com o mesmo texto. Aliás, vale a pena alguém repetir o mesmo percurso para sentir um gostinho de como é que foi a aventura deles. Sair de Ponta Grossa hoje e ir até Curitiba não tem graça porque é tudo asfalto e rodovia federal. Mas se pesquisar um pouquinho, vai achar umas estradinhas de terra que dão a volta por fora dessas rodovias, que vai dar o gostinho de como foi a aventura deles lá em 1923. E se alguém fizer, me conte aqui. Me manda o vídeo, me manda fotos, que eu terei prazer em mostrar. Espero que tenham gostado do caos. Se gostaram, dê o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, gente. Um abraço. Até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa vai passando lá na roça.